Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro, agora com foco no tempo, falando sobre o furacão Milton, que é o que tudo indica, deve ser uma das piores tormentas, talvez o pior furacão dos últimos 100 anos. Sem perder tempo para falar da meteorologia, nós vamos falar agora com a cientista Desirê Brandt, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Desirê, prazer em tê-la aqui no Tempo e Dinheiro. Oi, Braga, é sempre um prazer estar com vocês, ainda que não seja com boas notícias, mas é sempre uma honra participar do seu programa, Braga. Prazer é todo nosso. Começo exatamente sobre essa situação na Flórida, lá nos Estados Unidos. Ao que tudo indica, o pior ainda não aconteceu, é isso, Desirê? Exatamente, Braga, exatamente. O pior ainda não aconteceu. Na verdade, o furacão ele ainda está se aproximando, mas tem algumas bandas externas, vamos chamar assim, desse furacão que já atingiram a Flórida, provocando muita chuva. Agora, as imagens de satélite mostrando um céu muito carregado. Então, a coisa está bem séria já neste momento, em boa parte ali da Flórida e de cara ali com a região de Tampa Bay mesmo. E até a próxima madrugada a gente ainda vai atingir o pico do efeito desse furacão, que ele pode ser considerado aí o furacão mais forte dos últimos 100 anos, desses que atingiram a Flórida. É claro que a gente teve outros sistemas atingindo os Estados Unidos, mas se a gente considerar a Flórida, esse pode ser considerado o mais forte dos últimos 100 anos. O centro dele ainda está afastado da costa. Neste momento, ele caiu para a categoria 4, mas não dá nem para dizer caiu, porque ainda é muita intensidade. Para você ter ideia, os ventos ainda ultrapassam 215 quilômetros por hora neste momento. Ele deve atingir, encostar mesmo o centro dessa área de instabilidade, né, desse grande furacão, deve encostar na Flórida durante a próxima noite e madrugada, e com ventos que ainda vão superar os 160, chegando perto de 200 quilômetros por hora. Quando ele encostar na Flórida, ele cai para a categoria 3, ainda com ventos acima de 200 quilômetros por hora, e no decorrer da noite e madrugada ele cai para F1, né, para a categoria 1, que também não significa calmaria não, Braga. Até durante a manhã da quinta-feira teremos aí muitas tempestades, ventania ainda com mais de 150 quilômetros por hora, e isso pode pegar aqui, de acordo com o nosso mapa aqui de abrangência, né, dos efeitos do furacão, então região de Tampa, Orlando, tudo no caminho desse furacão, tá? Então, mesmo que ele perca a intensidade, ainda deve provocar grandes tempestades, com muita ventania, muita chuva, grandes acumulados de chuva também estão previstos. A situação é bastante séria, viu, Braga? Muita gente aí até falando, não, ele pode desviar. Olha, da forma que ele está caminhando, né? Inclusive, ele está seguindo a trajetória que foi prevista nesses últimos dias. Então, a previsão está muito em linha com o que tem acontecido de fato com o furacão, tanto em relação ao seu caminho, quanto em relação à sua intensidade. Então, dificilmente ele vai mudar a sua trajetória, dificilmente ele não vai ter tanta intensidade assim, até porque trata-se de uma área de baixa pressão que teve uma queda muito brusca, né? Em menos de 10 horas houve uma queda de 50 milibares, e isso é muito forte, é uma bomba que a gente fala, né? Então, é realmente um sistema muito intenso. Ele é considerado um major, né, um dos maiores furacões, considerado aí neste momento a maior tempestade do planeta Terra. Então, infelizmente as notícias não são boas e o momento é bastante crítico neste momento e até o final da manhã da quinta-feira. Depois disso, ele começa a perder intensidade, atravessa a Flórida e vai para alto mar no Oceano Atlântico, Braga. Bom, depois que for para alto mar, o rastro de destruição, os prejuízos vão ser contabilizados e não há exagero de quando se fala em não deixar a área porque há risco de vida, de morte, na verdade, não é isso? Sim, há risco de morte. Pelo que eu estava vendo aqui nos sites, existem algumas áreas, né, obrigatoriamente tem que fazer a evacuação, que são chamadas as áreas A e B, áreas C, D, E, aí não tem tanta obrigação, desde que você tenha um lugar seguro, uma casa com estrutura para aguentar toda essa ventania e essa chuva com grandes acumulados que está prevista.
Bom, compara-se ao Katrina, porque depois da chuva, da tempestade, da destruição, tem as inundações, porque é uma área também bem próxima da costa, né? As cidades ali, a Flórida, banhada pelo oceano. Eu diria que a intensidade é comparável. A área de abrangência talvez não seja tão comparável, mas a intensidade e o que está previsto aí em relação a risco de vida é algo comparável, sim. E quando a gente fala em vida, nem é bom comparar, né, Braga, porque seja uma ou seja 1000, ou sejam 1000 vidas, né, a gente fica um pouco receoso, né, de fazer esse tipo de comparação, mas sem dúvida é um fenômeno bastante extremo e parecido, sim, em relação à sua intensidade. Aproveitar a tua participação, você que está na Notus agora, fazendo a previsão, trabalhando para o Brasil inteiro, nessas palestras, né, atendendo as empresas Brasil afora. Brasil, né, como é que está a previsão? Início da estação chuvosa, a chuva chegou mesmo, agora já o agricultor pode ficar um pouquinho mais tranquilo? É isso, Braga. Bem-vindos à primavera, porque aos pouquinhos, a primavera, quando eu falo primavera para o agricultor, significa a umidade avançando pelo país. É claro que neste momento a gente ainda não tem as condições ideais, não tem aquela chuva persistente e abrangente, mas o padrão atmosférico já está dando sinais de mudanças. Brasília, por exemplo, eu estou citando Brasília porque fica bem no centro do país, mas toda aquela região mais central do Brasil foram mais de 160, 165 dias sem uma gota sequer de chuva, e nesses últimos dias já tivemos alguns episódios de chuva, algo muito pontual, mas de acordo com os modelos de previsão, já para agora, para os próximos dias, para as próximas semanas, o que a gente vai observar é a evolução da chuva, tanto em relação à sua área de abrangência, quanto em relação à sua quantidade. Então, no decorrer dos próximos dias, as instabilidades começam a se espalhar mais. Um excelente sinal disso é que a temperatura, de uma forma geral, deve diminuir, então não teremos mais aquele calorão, aquelas ondas de calor, aquele tempo extremamente seco. Então, o indicativo de diminuição na temperatura também é um excelente sinal de que a gente vai ter mais instabilidades, mais umidade se espalhando pelo país. O corredor de umidade, ele deve se estabelecer no decorrer das próximas semanas. Qual corredor de umidade? Aquele que irá contemplar todo o eixo sudeste, centro-oeste e norte do Brasil, contemplar com bons volumes de chuva estas que são as importantíssimas áreas produtoras de grãos do país. Então, aos pouquinhos, o produtor rural vai ver a chuva chegar, atrasou um pouco, setembro foi um mês bastante dolorido em questão de tempo seco, número de queimadas explodindo lá no alto, temperatura elevadíssima, a gente encerrou setembro e foi realmente um mês dolorido em relação à falta de chuva. Outubro começou ainda com temperaturas bem elevadas, mas agora, para o decorrer dos próximos dias, a chuva aos poucos vai evoluir. E outro sinal também, Braga, é que no sul do país não vai deixar de chover, isso ainda não é uma preocupação, mas a quantidade de chuva, a intensidade dela começa a diminuir aos pouquinhos. Isso é um sinal de que aquela velha gangorra que funciona no país vai funcionar, ou seja, quando está chovendo muito no sul do país, não dá chance de chover nas áreas mais centrais. Agora, os mapas estão mostrando essa chuva diminuindo no sul do Brasil. Isso é um sinal da consolidação da chuva, de forma muito gradual, mas ao que tudo indica, teremos a consolidação da chuva nas áreas mais centrais do país. E aí há uma expectativa aí de bons acumulados até o fim do ano, contemplando inclusive o Matopiba, a chuva chegando, pode atrasar um pouquinho, mas ela chega também, especialmente no fim do ano. E eu só acendo uma luzinha amarela aqui, Braga. Por quê? Nós temos aí no nosso horizonte a formação do fenômeno Laninha. Vai ser um fenômeno de fraca intensidade, não é um fenômeno forte, longe disso. De qualquer forma, nós teremos um Pacífico mais frio, ou seja, configurando o fenômeno Laninha, e isso pode nos trazer o risco de invernada, especialmente no começo de 2025, ou seja, janeiro e fevereiro. Então, atenção com a previsão mais estendida, claro que isso pode mudar um pouco até lá, mas os modelos de previsão mais estendida estão insistindo nesse período mais chuvoso e até com a temperatura mais baixa por conta disso. Então, eles podem estar sinalizando aí alguns momentos de invernada e justamente no momento em que o produtor tem que entrar em campo para realizar a colheita.
colheita. Isso pode, então, momentaneamente atrapalhar os trabalhos em campo e, claro que com muita chuva, muita umidade, pouca luminosidade, isso pode também trazer o risco para surgimento de doenças. Mas é uma luz amarela, é um risco que a gente não pode deixar de dar. De uma forma geral, as condições para a safra desse ano são bem melhores, graças a Deus, em Braga. Ainda bem, né? O produtor teve sobressaltos nessa safra, nessa temporada, seja com excesso de chuva lá no sul, né? Com a seca em outras regiões, e tomara que isso se reverta para ele ter um pouco mais de renda, né? Diante de tantos desafios. Desirê Brant, muito obrigado. Sei que você tem aí uma agenda, né, repleta, várias entrevistas, não é à toa, né? O momento exige uma atenção toda especial da tua parte. Muito obrigado, até uma próxima. Bom trabalho para vocês aí na Notos. Eu quem agradeço o convite, Braga. É sempre um prazer estar com vocês e fico à disposição. O que precisar é só me chamar. Muito obrigado, Desirê. Até mais. Até mais. Bom, lembrando mais uma vez e todos que essas informações, todas as entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro. Além de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, né? Tá aí, são todas as mídias que a gente faz parte. Vá lá também, se inscreva ou avise os amigos sobre o clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Tá aí o João Batista, sempre teclando, convidando a todos, é o 19998132915. Avise os amigos que a gente está por aqui com as melhores informações sobre o agronegócio brasileiro. A todos que estiveram conosco mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.